Olá pessoal, bem-vindos a mais um R2BS com um top diferente, o top 50, não 5, 50, tá? E o top 50 vai ser dividido em dois blocos, tá? 25 e 25, em uma homenagem, no caso, aos Power Rangers, que vão fazer 25 anos, né? Então vão ser 25 fatos, de um modo geral, positivos e 5 fatos negativos da franquia como um todo. Pois é, isso me veio assim do nada. Né? Não, 25 fatos positivos e 25 fatos negativos. Nossa, é coisa, né? Eu vou dividir em dois blocos, como eu já disse a vocês. E eu vou dar os 25 agora. E depois eu vou dar mais 25, beleza? Os primeiros 25 fatos que são positivos e operantes, né, com relação ao universo dos Power Rangers, né? O primeiro, certo? A maior parte dos episódios principais, quer dizer, o episódio 1, ele tem algumas características que são extremamente positivas para toda a franquia, tá? A criação do vilão, certo? Um vilão que realmente seja interessante e que seja visível, que venda, que essa é a intenção da Saban. E a Rita, né, que é a primeira vilã, ela conseguiu impactar, certo, as pessoas, certo? Mesmo que os monstros que estavam com ela não tivessem o mesmo impacto, mas a Rita tinha. Então a Rita conseguiu atrair as pessoas para a série. O segundo fato, que também foi positivo, foi a escolha dos Rangers. Os 5 primeiros Rangers tinham que ter aquelas características que a gente já discutiu em outros vídeos, senão ela não seria algo mais genérico, tá? Não chamaria muita atenção. Já pensou se todos os 5 Rangers tivessem a mesma personalidade? Por exemplo, será que a série teria dado certo? Ou será que não? Eu acho que não daria. Já pensou se todos tivessem a personalidade do Billy? Ia ser um fracasso. Iam ficar discutindo o tempo todo sobre teorias, sobre uma diversidade de coisas, tá? O terceiro fato, o mentor, o Zordon. A criação do Zordon para aquele universo era extremamente necessária. Por que eu falo de criação do Zordon? Né? Diferente da Rita e dos Rangers, nas suas versões Sentai são muito similares. Porém, o Zordon, não. O Zordon, apesar de ele existir no universo Super Sentai, ele é solitário. Nesse universo dos Rangers, ele tem a companhia do Alpha, que dá uma incrementada também nesse serviço de mentor dos Rangers. Então, os mentores, melhor dizendo, não é só o Zordon, mas o Alpha também, ajudam a complementar essa equipe. Fazem com que a equipe tenha um desenvolvimento melhor e atrai o público já logo no primeiro episódio da primeira temporada. O segundo, ou dizer, o quarto, fator importante, que nem era um fator importante para a criação da série. Mas hoje, se não tiver, não tem graça. E todos sentem falta, certo? Que é a colocação do humor, né? A pitada de humor, a pitada de comédia dentro do arco dos Rangers, tá? Que é, nesse caso, focado no Book e no Skull, tá? Não necessariamente só neles dois. No primeiro episódio você tem o diretor, você tem a professora e o humor rola solto ali também. Só que o Bug e o Skull é quem geram, é o que fazem a ponte para que a piada aconteça e a risada surja, digamos assim, tá? A parte mais romântica não é muito valorizada durante a franquia, tá? Porque eles se focam muito em ação, certo? Drama e humor. Então esses são os 3 fatores. Porém, a ação já era nítido que ia ter, né? É um fator, digamos que seria o quinto fator, porque ele está nítido ali, mas faz parte, né?
Mas botei o humor porque ele teve um destaque que ele não ia fazer. Ia ser só ação e drama. Ação e drama, ação e drama, né? E isso não aconteceu. Entrou a pitada de humor que deu aquela mudada na série. E em falar em drama, ela é a nossa sexta colocação, né? Sem o drama, sem o melodrama, só ação e humor, ia ficar parecendo conteúdo da Marvel. Precisa de um drama, algo que seja perverso e cruel. Daí que vem o nosso Ranger Verde, mais na frente. Que fica em nosso sétimo lugar, por isso que eu botei o drama para perto, né? A inserção de um sexto membro. Isso aí foi importante. E esse sexto membro também com esse perfil de bonzinho e malvado. Bonzinho e malvado. Certo? O oitavo fator é a inserção, agora sim, de um vilão. Porque, na verdade, a Rita é uma vilã. Mas ela acabou criando um perfil para os vilões futuros. Só que tem um detalhe interessante. O vilão que eu vou citar, que é o Lord Zed, ele já veio com um perfil diferente da Rita. Ele não era igual a Rita. Inclusive, houve reclamação dos pais que ele assustava um pouco as crianças, devido ao seu tipo de posicionamento. Coisa que teve que mudar no período em que a Rita e o Zed se casaram. Tá? Então ele mudou um pouco aquele perfil meio perverso e assustador que estava na temporada onde só o Zed mandava, certo? Ele fica aí no nosso oitavo, tá? O Lord Zed tocava o terror, né? Então o Lord Zed era o personagem de vilão que talvez faltava. É uma pintada um pouco mais sombria do que a Rita. A Rita, você tinha uma pegada mais de ação e não muito sombria. E na temporada seguinte é que o casal, né, trabalhou um contexto de humor, que são as três partes que compõem o roteiro geral dos Rangers, tá? Em nono lugar, é o contexto de família, o fator família. Tanto do lado dos vilões, quanto do lado dos Rangers. Você conhecer a família desses Rangers é importante para você entender o motivo de eles serem assim. Inclusive, no filme agora dos Power Rangers, eles focaram muito mais fortemente dentro disso, tá? Para você ver como isso é importante na série e isso se reflete também no filme. E os vilões também trabalharam esse contexto de família, com a vinda do Rito e do Ritão, por exemplo, que são o irmão e o pai de Rita Repulsa, né? Esse aí seria o nosso. O nosso décimo fator importante é a vinda de o inimigo do meu inimigo. Esse ditado é. E uma mudança radical de personagens, tá? Mas antes do décimo, de falar do décimo, vocês devem estar pensando porque eu não citei o amigo do meu amigo, né? Antes do inimigo do meu inimigo, o amigo do meu amigo, né? Porque na verdade eles fazem parte do mesmo contexto, que é o caso dos Alien Rangers, a inserção, né, dos Alien Rangers. Mas eu não vou falar muito do Alien Rangers especificamente. Mas vocês vão entender depois por quê. Vou falar primeiro do inimigo do meu inimigo. O inimigo do meu inimigo é, no caso, o Rei Mondor, né? A gente dá o destaque ao Rei Mondor, que trouxe um outro perfil de vilão, já diferente da Rita do Zed, trabalhando já dentro do contexto familiar e sendo um vilão muito mais monstro do que humano, tá? Então ali é um vilão totalmente diferente e ele dá um início a uma era totalmente diferente dentro do universo dos Power Rangers. Você sai de Marimorph, daquele enclausurado que ficou a série durante 3 anos, com uma nova roupagem, uma nova forma de ver os Rangers, tá? E no 11º, agora sim, o amigo dos meus amigos. Por que eu não citei logo imediato os Alien Rangers? Porque antes dos Alien Rangers, houve outras entradas e saídas de Rangers. Isso é importante? Foi bom para a série? É importante, foi bom para a série, mas também prejudicou e muito alguns fãs. Vamos supor, eu, particularmente, sou fã da Trini, um exemplo. Quando ela saiu, eu fiquei chateado, muito chateado, porque eu gostava da personagem, né? Mas entrou a Isha também é legal. A Isha é,
Mas a Trini eu gostava, tá? Era um personagem que não foi muito valorizado, no meu ver, durante a série. Isso aconteceu também com o Ranger Negro e com o Ranger Vermelho, depois da entrada do Tommy, especificamente. Esses outros Rangers ficaram meio que dispersos, ou sem muito valor. Eles focaram muito no Tommy e na Kimberly, né? E os demais Rangers ficaram meio que de escanteio. Esse é o problema de se trabalhar com uma equipe de Rangers grande, tá? Quando houve a substituição, foi bom, porque os atores que entraram também são muito bons, tá? E os personagens foram bem desenvolvidos, diferente da primeira temporada, que não tinha muito essa preocupação. Isso inclui também até a substituição até da própria Kimberly durante a série, certo? A entrada de Alien Ranger já foi um pouco diferente dessas substituições, entendeu? Porque esses amigos dos amigos era uma equipe diferente ou separada daquela que já estava dentro da série. Então, dava um ar diferenciado para a série, digamos assim, né? Você tinha duas equipes. E isso era legal. Isso se refletiu depois na equipe Zell, tá? Quando eles retornam, né? 12º fato, né? Que ajudou nesse desenvolvimento, ou nessa melhoria do universo dos Rangers, foi também a mudança de mentor. Você tem a mudança dos Rangers, mudança dos vilões e, é claro, óbvio que tem que mudar o mentor também. Foi o caso que entrou a Dimitria, tá bom? Então a Dimitria deu uma mexida no fator que é possível você ter um mentor ou mentora, nesse caso, com um perfil diferenciado. O Zordon tem um papel muito paternal, certo? Já a Dimitria veio com uma função maternal, que são funções diferentes, tá bom? Ela se preocupa mais com o meio, certo? E o Zordon se preocupa única e exclusivamente com os que ali estão, não com o contexto maior. Uma coisa que Dimitria se preocupava. Quem assistiu a série Power Rangers Turbo percebeu isso, tá? O Zordon se preocupava muito com pequenos detalhes e a Dimitria se preocupava com um arco maior. Mas isso, até culturalmente, a gente sabe que funciona assim. Eu estava, inclusive, assistindo uma palestra, né, do pastor Duarte, ele dizendo que o homem só consegue trabalhar com uma caixinha de cada vez. Mulher trabalha com várias ao mesmo tempo. Então esse reflexo também vai para os personagens, certo? Então a mudança de mentor também é 10, tá? E o próximo fator, que é o 13º, tá? Que dá aquela mudança também no desenvolver da série, é a mudança não só dos vilões, né? Mas você também criar um arco amplo. Como é que é esse arco amplo? É você ter associações. Isso aconteceu em Power Rangers do Espaço. Essas associações, essa união de vilões, deu, pode-se dizer, um novo respirar, digamos, uma nova visão dentro do universo. Você tem uma união de vilões, que é o meu 13º, e o meu 14º é a união de Rangers. As primeiras aparições de união de Rangers. Já havia acontecido lá em Zell, né, com Power Rangers Zell e Alien Rangers, mas desde então quase nunca acontece. Acontece em Power Rangers do Espaço, né, depois da Era Turbo. Né, que houve as mudanças de Rangers, mas você não vê as duas equipes trabalhando juntas. Isso volta em Power Rangers do Espaço. Aí você vê o Ranger Turbo, você vê um Rangerzinho lá de Mighty Morphin, você já começa a ver algumas coisas de outras séries juntas ali, né? Algumas aparições. Então, já tanto o herói quanto o vilão, que é o 13º e 14º, você já vê essas uniões que também dão um novo ar à série, né? Como ela se desenvolve. 15º é uma mudança brusca
na série. Porque a série, ela tem vindo assim. Eu sou da equipe tal, eu passo a tocha para a próxima equipe, eu passo a tocha para a próxima equipe, eu passo a tocha e fica nesse passa-tocha e as séries acabavam ficando unidas, sendo como fosse uma continuação uma da outra. Mesmo que você mudasse a roupa, ganhasse novos ordens, a série era uma série contínua até Galáxia Perdida. Quer dizer, até Galáxia Perdida? É, podemos considerar até Galáxia Perdida. Mas em Power Rangers Resgate, ele quebra isso. Ele reseta o passado e começa dali uma nova geração. E essa geração sem ligação nenhuma com o passado e com pouquíssimas ligações com o futuro, tá? Então ali dá início a uma nova etapa dentro desse universo, tá? Dos Rangers. Então você não pode ter esse conceito de ligação nessa série. Nas séries seguintes, acontece a mesma coisa. Elas são séries independentes. Quer dizer, esses Rangers não migram de uma série para outra, tá? Então, a Resgate, isso muda. Tudo. Não há mais essa transição de Rangers entre séries, tá? A não ser como convidados especiais, tá bom? Mas o Ranger não usa mais de um uniforme, tá bom? A 16º fator, nossa, que coisa para chuchu, né? 16º fator importante, né, no conteúdo é a variação de conteúdo. Exatamente a variação de conteúdo. Quando você muda muitos conteúdos, você sempre traz coisas novas, desde Mighty Morphin Power Rangers, sempre houve inovação de conteúdo. E se você manter o mesmo conteúdo, dificulta até mesmo para as produções. Aconteceu esse Mighty Morphin, porque quando você mantém aquele uniforme, você tem que começar a criar, coisa que não tem, já que eles pegam o produto original para poder fazer a transformação. Então vocês já imaginam o nível da dificuldade que isso é, né? Mas, deixa estar. Aí eles mudaram isso. Então, uniforme por temporada, em uma história diferente por temporada, vilões diferentes por temporada, assuntos a tratar em cada temporada diferente. Mesmo que às vezes tenham Rangers repetido, como aconteceu na Era Zordon. E isso também trouxe inovação para a franquia, como um todo. Tá? O 17º, o 17º fator, que assim também dá aquele ar da graça, né? Foi a retirada de um mentor fixo, uma coisa que eu também não falei. Na Era Zordon você tem um mentor fixo durante toda a temporada. Nessa é um mentor para cada temporada. Então você não tem um mentor fixo, entendeu? E os vilões lá nunca foram fixos, só a Rita e o Zed, né? Mas, digamos assim, que eles faziam pequenas participações nas outras séries seguintes, então acabava ficando, também repetido, esse seria meu 18º. Então você não tem um vilão repetido em todas as séries, são vilões novos. Então você não tem novos, porque você não tem um mentor repetido e nem um vilão. Por isso que é o meu 17º e o 18º, certo? Mudança que foi feita na série, que também deu uma nova engrenada. 19º fator, que também ajudou na mudança dos perfis da série, foi a mudança de empresa, acredita? O perfil o perfil da Saban e o perfil da Disney são perfis totalmente diferentes. A Saban vê de um jeito a série, a Disney vê de outro, tá? Um exemplo. A Saban vê a série como meio para divulgação e venda de brinquedos. A Disney também. Só tem um detalhe. O foco da série, certo? É em conquistar crianças, Saban. O foco da Disney é conquistar clientes. Diferente, né? Vocês perceberam a diferença aí. Clientes. Então eles fazem conteúdos voltados para toda a família. A Disney sempre fez isso. É um conteúdo voltado para criança, mas que adultos também podem assistir. A Saban até pensou nessa hipótese, mas ainda assim seu foco era as crianças.
Na terceira, na segunda leva da Saban, a Saban mudou. Passou a trabalhar com a Disney. Eu vou fazer conteúdos para criança, mas vou fazer produtos para vender para toda a família, não só para as crianças. Então essa mudança na Saban, no comando da Saban, é que mudou também graças à Disney. Isso é influência da Disney, tá? Que a Disney faz conteúdo para criança, mas vende produtos para todas as idades. Uma coisa que a Saban não tinha pensado, né? Então essa mudança faz a diferença. Aí a mudança da empresa que produz a série. E você reflete isso no conteúdo que você transmite. Nossa, isso foi profundo. Bom, a vigésimo fator, né, que também ajudou nesse processo de mudança. Falei muito. Dá uma canseirazinha. Como é que eu posso dar um exemplo? É trazer alguns temas repetidos com releitura. Como assim? Um exemplo. Dino trouxe eles já mais 2 vezes, mas com releituras diferentes do mesmo conteúdo. Quer dizer, eles empurram o mesmo conteúdo com releituras diferentes. Entendeu? Dino Trovão é um exemplo e Dino Xanja é outro. Mas isso não aconteceu só com eles, tá? Isso já aconteceu com o tema ninja, por exemplo. Já aconteceu com o tema policial, tá? Na versão dos Rangers não é só SPD que é polícia, tá? Então, você já tem esse conteúdo meio que tá ali incluído, tá? E muda alguma coisa, um detalhe aqui, outro ali, mas é o mesmo assunto, só que tratado de uma forma diferente, tá? E em 21º, é usar os temas, certo? Ligados à cultura pop. Então, eles pegam os temas que estão vigentes na cultura pop e inserem dentro da série, para conquistar um público maior, tá? É o caso do Mary Morph, que já veio da época do Parque dos Dinossauros, como eu já citei um exemplo uma vez, de Magiranger, que se inspirou na ideia de Harry Potter, que estava fazendo sucesso, entendeu? RPM, que veio também do contexto de Mad Max, Exterminador do Futuro. Ele juntou esses dois e criou RPM. Isso é alguns exemplos de cultura pop inseridas, né, dentro do contexto da série, tá? E o 22º é o influenciador. Então, no caso, eles também influenciam outros conteúdos, tá? Como eu já citei aqui o caso do Riddick, tá? O Riddick é inspirado, a ideia do personagem é inspirado numa versão anterior do Zordon, tá? Mas isso é uma teoria, tá? Porque tem características do Zordon no personagem Riddick, tá? Que eu não vou perder meu tempo aqui explicando, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Vocês procuram aí no meu canal, vocês vão achar. Já falei sobre esse assunto, tá? 23º. Já vou direto para o 23º, que é muito assunto. 23º fator que influencia, certo? Dentro do formato, por incrível que pareça, são uniformes e cores, tá? Cores e uniformes coloridos. Os uniformes coloridos, eles também influenciam, certo? No gosto, certo? Das pessoas pela série. Muitas vezes a pessoa assiste só pelos uniformezinhos bonitinhos. E os Zords, né? Que seria o meu 24º. Tem gente que assiste os Power Rangers por causa dos robôs gigantes. Tem gente que assiste os Power Rangers por causa dos trajes coloridos. E tem gente que é o 25º, finalmente, que assiste por causa dos monstros, que é o meu caso. Que eu deixei por último, né? Eu assisto muito mais por causa de monstros e vilões do que dos próprios Rangers, tá? Eu gosto do formato dos vilões, eu acho interessante, bonito. É porque a gente é brasileiro, estamos num período de carnaval, a gente já pensa, monstro. Entendeu? Eles têm uns trajes mais interessantes. Esse seria o meu 25º. Já que o meu 23º e 4º é relacionado às roupas e os olhos,
Zords e veículos, né? Tá tudo junto, né? Tem gente que vai pelos Zords e veículos, outros vão pelas roupas e as cores, e outros vão pelos monstros e vilões. Então, esses perfis todos, esses fatores todos é que ajudam as pessoas a gostarem da série. Se você juntar tudo isso, é o que as pessoas gostam. Ah, mas e a pedreira? As lutas, as artes marciais, fica como bônus extra. Tá? Porque são características mais ligadas ao Super Sentai, não ao universo dos Rangers, diretamente. Já que eles fazem parte do mesmo universo, mas a inspiração de pedreiro e luta é de Super Sentai. Mas fica como item extra nos Rangers. Beleza? O próximo vídeo vai ser os 25 fatores negativos que afastam as pessoas dos Rangers. Tá? Que as pessoas não gostam. Beleza? Se vocês curtiram, dê aquele likezinho. Quem está inscrito, se inscreva-se aqui embaixo, comentem, compartilhem. Deixe suas perguntas, dúvidas e questionamentos aqui embaixo. Aperte os nossos amados sininhos para receber as nossas notificações e que a força esteja com vocês. Muito bem, que o poder os proteja.